Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre tipos de dados, expressões e estruturas de controle. As linguagens de programação utilizam os conceitos de tipos de dados para permitir a representação de valores em programas. Um tipo de dado define um conjunto de valores válidos que ele pode representar. Dessa forma, se um valor for de um determinado tipo, ele deve estar dentro do conjunto de valores definido pelo tipo correspondente. Cada linguagem adota um conjunto próprio de valores e tipos para permitir a representação de dados. Pessoal, nosso curso não tem como objetivo estudar uma linguagem de programação específica. O que veremos são os conceitos de programação estruturada. Eu vou fazer uso de diversas linguagens de programação para poder exemplificar para vocês de maneira mais simples possível os conceitos que estudaremos, certo? Vamos iniciar nossos estudos pelos tipos de dados primitivos. Os tipos primitivos são a base de todo o sistema de tipos de uma linguagem, pois a partir deles é que todos os demais tipos podem ser construídos. Ou seja, pessoal, os tipos de dados primitivos são aqueles cujos valores não podem ser decompostos em outros valores de tipos mais simples. Nós contamos com os seguintes tipos primitivos. Temos tipos numéricos, onde nós vamos ter uma subdivisão entre o tipo numérico inteiro de ponto flutuante, temos o tipo booleano e o tipo de caractere. O primeiro tipo de dado primitivo que nós veremos é o tipo inteiro. O tipo inteiro corresponde a um intervalo do conjunto dos números inteiros. Esse tipo, pessoal, é o tipo mais comum que nós usamos no dia a dia. Em geral, existem vários tipos inteiros numa mesma linguagem de programação. Se pegarmos a linguagem C, por exemplo, nós contamos com uma grande variedade de tipos inteiros. Nós vamos ter inteiro de 16 bits com sinal, inteiro de 16 bits sem sinal, inteiro de 32 bits com sinal e por aí vai. Abaixo, vocês podem acompanhar um exemplo onde declaramos uma variável idade do tipo int, que representa um inteiro com sinal, na linguagem C. E abaixo, na segunda linha, uma variável do tipo unsigned, que representa um tipo inteiro sem sinal. O próximo tipo de dado primitivo que iremos estudar são os de ponto flutuante. Os tipos de dados com ponto flutuante modelam os números reais. Pessoal, a representação em ponto flutuante ela tem uma característica, ela é finita. Dessa forma, alguns números reais, como por exemplo π, só pode ser representado por aproximação. E um outro problema que é apresentado pelo tipo de ponto flutuante é a perda de exatidão nas operações aritméticas. Isso daí caracteriza a limitação do ponto flutuante a armazenar esses números reais, beleza? Os valores de ponto flutuante são representados com uma notação que combina representações binárias de frações e expoentes. Essa forma de representação aí, ela é similar à adotada nas notações científicas, certo? A maioria das linguagens inclui dois tipos de ponto flutuante, chamados de float e double. E qual seria a diferença desses dois tipos de dados, pessoal? A diferença entre esses dois tipos é a quantidade de bytes utilizadas para poder armazenar o valor. O float é normalmente armazenado em 32 bits de memória. Já o double é fornecido para situações em que se necessitam de partes fracionárias maiores. Ele geralmente ocupa o double de bits do float. Então, se o float tem 32 bits, o double teria 64 bits. Abaixo, nós podemos observar uma ilustração com a representação de um número de ponto flutuante, seguindo aí o padrão da I3E754, que é um padrão adotado para a representação de números de ponto flutuante de precisão simples. Tá bom? Aqui nós temos a representação de um número de ponto flutuante de 32 bits, onde nós teremos um bit para poder representar o sinal,
8 bits para poder representar o expoente e 23 bits para poder representar a fração. É dessa forma que o número de ponto flutuante é representado internamente. Aqui nós vamos ver um exemplo na linguagem C da declaração de duas variáveis. Uma variável salário, que é do tipo float, e uma segunda variável, que seria uma variável responsável por acumular o total de salários, que é do tipo double. Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o tipo de dado booleano. Esse tipo de dado representa apenas dois valores, um correspondendo a verdadeiro e outro a falso. Esses são os tipos de dados mais simples de todos, onde sua faixa de valores tem somente esses dois valores que eu acabei de falar. Esses tipos são geralmente usados como resultados de expressões condicionais ou como variáveis indicadoras de estado. No exemplo abaixo, nós podemos observar a declaração de uma variável do tipo boolean. Esse exemplo se encontra na linguagem Java, onde nós temos ali o tipo boolean, o nome da variável executou com sucesso e, de cara, nós estamos inicializando essa variável com valor true. Aqui, pessoal, eu quero fazer uma observação. Na linguagem C, nós não temos o tipo boolean. Em vez disso, os valores diferentes de zero são interpretados como true e o valor igual a zero é interpretado como false. Beleza? Vamos lá, continuando. O próximo tipo de dado que queremos estudar é o tipo de dado primitivo caractere. Os dados de caracteres são armazenados nos computadores como codificações numéricas. A tabela de codificação mais comumente usada é a ASCII. Pessoal, a tabela ASCII usa valores de 0 a 127 para poder codificar 128 caracteres diferentes. Abaixo vocês podem observar alguns caracteres representados na tabela ASCII. Aqui vocês podem observar a declaração de duas variáveis do tipo char. Essas duas formas do exemplo atribuem o caractere A maiúsculo a ambas as variáveis. Na primeira, nós vamos utilizar ali o caractere entre aspas para poder fazer a atribuição. Na segunda, nós usamos o código ASCII do caractere correspondente ali à letra A maiúscula. Beleza? Aqui eu quero fazer também uma observação. Devido à necessidade de comunicação entre as pessoas ao redor do mundo, a tabela ASCII se tornou muito limitada. Afinal, ela utiliza apenas 8 bits para poder representar seus elementos. Atualmente, nós contamos com a tabela Unicode, que usa 16 bits para poder representar seus elementos, sendo capaz de representar uma maior quantidade de caracteres, representando assim grande parte das linguagens existentes, beleza? Pessoal, agora nós vamos estudar o tipo string de caracteres. O tipo string de caracteres é aquele cujos valores consistem em sequências de caracteres. Esse tipo é muito utilizado para a realização de entrada e saída de dados e também para poder armazenar dados não numéricos. Se vocês repararem, eu não classifiquei esse tipo de dado como um tipo primitivo. Isso porque algumas linguagens tratam esse tipo de dado como um tipo primitivo e outras não. Abaixo, pessoal, nós temos algumas maneiras de se implementar strings nas linguagens de programação. Ela pode ser implementada de forma estática, onde o tamanho da string é definido em tempo de compilação e não é modificado durante a execução. Nesse tipo de implementação, independente do volume de dados, o string terá o tamanho previamente definido. Outra forma que nós temos para poder implementar a string é através da implementação dinâmica limitada. O tamanho máximo da string é definido em tempo de compilação, mas pode variar durante a execução até um tamanho máximo especificado. Na linguagem C, nós temos um exemplo de implementação desse tipo de string, onde nós vamos indicar o fim da string com um caractere nulo, que é representado pela contrabarra lá 0. Beleza? E uma outra forma de se implementar string é a de forma dinâmica, onde o tamanho da string pode variar livremente durante a execução.
Abaixo podemos observar uma forma de manipular string na linguagem C. Aqui estamos alocando dinamicamente um espaço de memória capaz de armazenar um string com 15 caracteres. No entanto, observem que em nosso exemplo, no índice 9, é introduzido o caractere nulo. E como já foi dito, ele indica o quê? O término da string. Por esse motivo, todos os demais caracteres que foram atribuídos a partir dessa posição ali não serão considerados nessa cadeia de caracteres. Agora eu pergunto a vocês, a qual dessas três formas de se implementar string esse exemplo se enquadra? Observem, na primeira linha, nós estamos estipulando um tamanho máximo para essa string. Ela vai ser capaz de armazenar 15 caracteres. Mas nós estamos vendo que em tempo de execução, esse tamanho pode variar. No nosso caso aí, nós teremos uma string com 10 caracteres, por causa daquele terminador ali na posição 9. Então está claro, pessoal, que essa string, na linguagem C, ela foi implementada de forma dinâmica limitada. Beleza? Pessoal, nós vamos falar agora um pouco sobre o tipo enumeração. Um tipo enumeração é aquele em que todos os valores possíveis são enumerados na definição. Abaixo, vocês podem observar uma enumeração dos dias da semana. Reparem que todos os elementos possíveis desse domínio estão representados. Nós temos ali um enum, dias da semana, onde nós temos os elementos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os tipos enumerados apresentam vantagem tanto em termos de legibilidade como de confiabilidade. Pessoal, é muito mais simples ler um código que use essas constantes definidas na enumeração, não é verdade? Esses valores nomeados são reconhecidos no código com muito mais facilidade. Se nós batermos o olho lá em segunda ou terça, nós vamos saber que essa constante daí se trata de uma constante da enumeração dia da semana. É muito simples. E a confiabilidade também é aumentada, pois nós temos a garantia que somente os valores que estiverem na enumeração serão válidos. Cada elemento de enumeração é associado a um valor numérico que representa seu índice dentro do conjunto. Se esse valor não for explicitamente definido, ele assume que o primeiro elemento é representado pelo índice 0, o segundo pelo índice 1 e assim por diante. Assim como vocês podem observar abaixo. Segunda-feira seria o elemento com índice 0. Terça, o elemento com índice 1. Quarta, com índice 2. E vai seguindo essa sequência numérica aí até o último elemento. Para finalizar, esse segundo exemplo, vocês podem observar um trecho de código simples, onde nós estamos utilizando a enumeração que foi definida acima. No nosso exemplo, se a variável dia atual possuir valor 6, a condição será satisfeita e será impresso folga no console. Beleza, pessoal? Vamos agora estudar o tipo array. Um array é um agregado homogêneo de elementos de dados, cujo elemento individual é identificado por sua posição no agregado em relação ao primeiro. Ou seja, pessoal, nós identificamos um elemento no array através de um índice. Os vetores possuem tamanho fixo e suas posições são contíguas na memória. Essa é uma informação extremamente relevante, pessoal, uma vez que definimos o tamanho de um vetor, é alocada uma área contígua de memória para o vetor, com espaço de memória suficiente para poder armazenar o tamanho máximo de elementos definido. Abaixo nós podemos observar a representação de um array unidimensional, um vetor de 10 elementos. Reparem que o primeiro elemento inicia pelo índice 0. Para poder identificar um elemento do vetor, é necessário saber a sua posição, ou seja, nós temos que saber o seu índice. A seguir, nós podemos observar um exemplo do uso de arrays na linguagem C. Na primeira linha, nós declaramos e iniciamos um array com 4 elementos, que são os elementos 10, 20, 30 e 100.
Como já vimos, esses elementos aí eles são indexados, ou seja, o elemento 10 corresponde ao elemento de índice 0. No índice 1 nós temos o elemento 20, índice 3, elemento 30, e por último ali, índice 4, o elemento 100. Na segunda linha, pessoal, nós estamos acessando o terceiro elemento do vetor, que corresponde ao elemento 30, cujo índice é 2. Beleza? Tipo registro. Um registro é um agregado possivelmente heterogêneo, cujos elementos individuais são identificados por nomes. Pessoal, com alguma frequência há necessidade de modelarmos conjuntos de dados heterogêneos, que possuem elementos de tipos diferentes. Se precisarmos, por exemplo, representar um aluno em um sistema acadêmico, nós poderíamos fazer uso de um tipo de dado registro. Os campos dos registros são nomeados e as referências a eles são feitas usando esses identificadores. Abaixo, nós podemos visualizar um exemplo do tipo registro, chamado de estrutura na linguagem C. Aqui nós estamos definindo o registro aluno e indicando que esse registro é constituído de 3 campos: nome, idade e matrícula. O que acabamos de ver é apenas a definição de um registro. Imagine que estamos criando um novo tipo de dado denominado aluno, beleza? E como usamos esse novo tipo de dados? É simples, né, pessoal? Basta declarar uma variável do tipo aluno e fazer uso dos seus campos, como vocês podem observar no segundo exemplo. Aqui, nós estamos definindo a variável aluno1 e indicando que se trata da Maria, que Maria tem 29 anos e que sua matrícula é 100. Observem que para acessar os campos de um registro, nós usamos o nome da variável, ponto e o nome do campo que nós queremos acessar, ou seja, aluno1.nome. Nós estamos fazendo referência ao nome do aluno 1. Para finalizar, vamos falar um pouco do tipo ponteiro. O ponteiro surgiu com a necessidade de se alocar memória de acordo com as demandas dinâmicas do programa. Dessa forma, evita-se o sub- ou superdimensionamento do espaço de memória alocado. Certo? Uma variável de ponteiro pode ser interpretada de 2 maneiras, como uma referência ao conteúdo da célula de memória a qual a variável está vinculada, ou seja, pessoal, um ponteiro aponta para o endereço de uma célula de memória. Nesse primeiro caso aqui, seu valor seria o endereço da célula de memória referenciada. E a segunda forma que nós poderíamos estar interpretando uma variável ponteiro seria como uma referência ao valor da célula de memória cujo endereço está sendo referenciado pelo ponteiro. Nesse segundo caso aqui, o ponteiro é encarado como uma referência indireta, ou seja, ele seria usado para poder referenciar o conteúdo da célula de memória apontado por ele. Nós podemos realizar algumas operações sobre ponteiros. Abaixo, nós podemos visualizar as principais operações. Nós temos ali a alocação, desalocação e o dereferenciamento. Uma operação de alocação armazena dinamicamente um espaço de memória acessado via ponteiro e retorna um endereço da célula inicial alocada. Pessoal, nesse exemplo, nós podemos visualizar a alocação dinâmica da memória através da função malloc. Aqui nós estamos alocando uma quantidade de memória suficiente para poder armazenar um dado do tipo int. A função malloc vai retornar o endereço de memória da primeira célula de memória que foi alocada e esse valor vai ser atribuído à variável ptr inteiro. Uma operação de desalocação devolve a memória alocada de forma que a mesma fique disponível novamente para uso. Nesse exemplo abaixo, pessoal, nós podemos visualizar a função free, que é responsável por desalocar a memória referenciada pelo ponteiro
PTR inteiro. A operação de dereferenciamento retorna o conteúdo do que é apontado pelo ponteiro. Abaixo, pessoal, nós temos um exemplo onde na primeira linha nós declaramos a variável a que recebe o valor 10, é uma variável do tipo int. Na segunda linha, nós declaramos o ponteiro p e atribuímos a ele o endereço da variável a. O e-comercial, que vocês estão vendo ali, antes da variável a, retorna um endereço da variável a. E por último, na terceira linha, nós usamos o asterisco para poder acessar o conteúdo da célula de memória apontado pelo ponteiro p. E incrementamos o valor referenciado de 11, ou seja, no final nós teremos ali o valor 21. Pessoal, como o ponteiro p referencia a variável a, no final desse exemplo, a variável a também terá o valor 21.